Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, é uma alegria poder estar na casa do Senhor e também ter o privilégio de transmitir a sua palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas se faz necessária nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e partiu, e lhe deu, e abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam ali congregados 11 e os que estavam com ele, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como ele foi conhecido no partir do pão. Amém? Glórias ao Senhor. Meus irmãos, esse trecho da palavra de Deus vai nos trazer o relato de um fato verídico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e diz a palavra de Deus que aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús eram discípulos de Jesus. Por certo, aqueles homens
não sei por quanto tempo eles caminharam durante os 3 anos do ministério de Jesus, por quanto tempo eles acompanharam Jesus, mas por certo eles tiveram o privilégio de ver Jesus operando milagres, por certo eles viram Jesus multiplicando o pão no deserto, por certo eles viram Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, aleluia. Mas agora a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam voltando para Emaús, e diz a palavra que eles estavam tristes. E começa, irmãos, esse relato dizendo, no versículo 33, e eis que no mesmo dia, sabe qual era aquele dia? O dia em que Jesus havia ressuscitado. Mas eles estavam voltando para Emaús, eles tinham deixado Jerusalém e estavam voltando para Emaús. E isso não é outra coisa, irmão, senão eles estavam tomados por um sentimento, por uma intenção, por um ímpeto de desistência. Eles estavam desistindo de tudo, eles estavam largando tudo, eles estavam desprezando todas as experiências que eles tiveram com Jesus durante o tempo em que eles estiveram seguindo Jesus, caminhando com Jesus. Agora eles estavam voltando para Emaús. A Bíblia não diz se Emaús era onde eles moravam, mas por certo não era onde eles teriam que estar. Aleluia, glórias ao Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, nesta passagem é que 7 dias antes, as circunstâncias eram completamente diferentes. Naquele domingo, no domingo anterior, era totalmente diferente. Diz a Bíblia que 7 dias antes, no domingo anterior, aleluia, Jesus estava indo para Jerusalém, porque era a ocasião das festas dos pães asmos, ou seja, os judeus estavam todos indo para Jerusalém, porque era costume para justamente celebrar a Páscoa. E eles souberam, a multidão soube que Jesus estava chegando em Jerusalém. E diz a Bíblia, irmãos, que ali eles se arregimentaram, prepararam uma chegada triunfal para Jesus em Jerusalém. E você sabe da história, que ele entrou triunfantemente em Jerusalém, montado no jumentinho. E diz a Bíblia, irmão, que a alegria do povo era grande. O povo estava tomado de uma expectativa, aleluia, altamente positiva, porque eles estavam crendo já que Jesus era o Messias prometido, aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que aqueles homens, aquelas mulheres, eles estendiam suas vestes pelo caminho para que Jesus pudesse passar. Outros estendiam saudando Jesus com palmas, com palmeiras, e eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em o nome do Senhor, aleluia. Por certo fala, o rei de Israel chegou, aleluia, para nos livrar do cativeiro de Roma, para virar toda essa situação que nós estamos vivendo em Jerusalém. Aleluia, era um momento de muita expectativa, era um momento de alegria, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. E aquela semana foi marcante, irmão. Diz a Bíblia Sagrada que na segunda-feira, então, Jesus vai então ao templo, ele sobe para o templo. Mas quando ele chega no templo, irmãos, ele chega no pátio do templo, e o templo estava tomado de mercadores, de cambistas, de exploradores. E aí Jesus, diz a Bíblia que Jesus, no ímpeto de zelo, ele com muita veracidade, Jesus expulsa os exploradores, os cambistas, os mercadores. E aí, irmãos, eu penso que aqueles discípulos, agora sim, aleluia, o nosso rei agora ele está começando pela casa, pelo templo, verdadeiramente está sendo restaurado o culto, verdadeiramente está sendo restaurada a verdadeira religião, aleluia, no meio do povo de Deus, aleluia, glória ao Senhor. Era um tempo de felicidade, era um tempo de expectativa positiva, aleluia, para eles era um tempo de virada. Glórias ao Senhor, aleluia. Na terça-feira continuou. Na terça-feira diz a palavra de Deus que Jesus passou a ensinar aos discípulos, às pessoas que estavam cercando, através de várias parábolas. E parábolas importantes, Jesus ensinou aquele povo, aleluia, passando, meus irmãos, até falando sobre a sua segunda vinda.
Glórias ao Senhor, aleluia. Na quarta-feira, a Bíblia não faz nenhuma menção, e eu imagino que aquele dia fosse um dia de descanso, um dia em que eles deram uma pausa, aleluia, porque afinal o que estava por vir era bastante pesado. E aí diz a Bíblia Sagrada que na quinta-feira a situação começou a mudar. Na quinta-feira a situação começou a mudar, e você sabe bem, que aí Jesus questiona os discípulos, aonde é que nós vamos preparar a Páscoa? E aí Jesus fala, olha, entre em Jerusalém, e olha aquele homem que estiver seguindo com cântaro na cabeça, pergunta para ele onde ele vai ser, e aí eles prepararam lá no cenáculo mobiliado a ceia, e ali eles iam celebrar a Páscoa. Mas aquela noite, irmãos, aquela noite ela foi uma noite emblemática. Jesus estava instituindo a primeira ceia, mas Jesus também começou a revelar coisas difíceis. Aleluia, glórias ao Senhor. Foi naquela noite, irmãos, em que as coisas começaram a ficar diferentes. Embora Jesus tivesse instituído a primeira ceia, ele fala que o pão era a sua carne, que eles tinham que comer, todos eles, e beber o cálice, porque o cálice verdadeiramente era o sangue dele, o sangue da nova aliança, aleluia, glórias ao Senhor. E depois teve um episódio interessante, quando Jesus, ele pega uma toalha, uma bacia de água, e ele vai lavar os pés de Jesus, e aí começa o questionamento, como pode? O homem que veio para ser rei de Israel, agora ele está se baixando, ele está se humilhando para lavar os nossos pés. Eu quero que você entenda como é que começou a formar todo esse sentimento de desistência daqueles discípulos. E aí Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro, ele se recusa, e Jesus o adverte, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E continua, meus irmãos, porque naquela mesma noite, Jesus, ele vai revelar que um deles o ia trair. E ficou aquela celeuma, ficou aquela crise entre os discípulos, quem será, quem será? E também naquela mesma noite, Jesus falou para Pedro, Pedro, hoje mesmo, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Aquela noite não era noite fácil. A coisa começou a mudar, aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que então na sexta-feira, já pela madrugada de sexta-feira, Judas traz Jesus. O vende por 30 moedas de prata. Jesus é preso, Jesus é humilhado, Jesus é açoitado. Pedro verdadeiramente nega Jesus, e Jesus é crucificado. Glórias ao Senhor. O caos se instalou, irmãos. Você imagina que uma semana antes, a expectativa era de euforia. A expectativa era que agora tudo vai mudar. A expectativa agora que o nosso Redentor chegou, e agora o nosso Redentor, aleluia, está pendurado no madeiro, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. A esperança de Israel agora está morta, sepultada no sepulcro, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. O caos se instalou, a tristeza tomou conta do coração dos discípulos, a preocupação, a expectativa foi frustrada, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Talvez, irmãos, aleluia, glórias ao Senhor, todo aquele sentimento que envolveu aqueles 2 discípulos, que lhe causou uma tremenda tristeza, aleluia, fez com que eles então desistissem. E agora eu pergunto para a igreja, eu pergunto para você que está nos assistindo, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em deixar tudo para trás, jogar tudo para trás, sair errante, caminhando por aí sem destino? Quem nunca pensou nisso? Aleluia, glórias ao Senhor. E os discípulos do caminho de Esaú estavam justamente com esse sentimento naquele final de semana, em que pese eles já tinham ouvido dizer
que Jesus tinha ressuscitado. Que coisa terrível, eles ouviram dizer que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham experiência de milagres, de prodígios operados por Jesus Cristo, e agora eles não deixaram com aquela verdade da ressurreição entrasse no seu coração, e eles estavam indo embora. Eles estavam saindo do lugar da bênção, eles estavam de volta para Emaús, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Eles estavam justamente desistindo de tudo. A Bíblia, irmão, relata outros homens de Deus que também chegaram a desistir, ou pensaram em desistir. Elias, o grande profeta de Deus, diz que quando Jezabel começou a perseguir ele, depois dele ter feito aquele grande feito, Jesus, o Senhor, responder com fogo e consumido todo o holocausto. Mas quando ele se viu ameaçado por aquela mulher maligna, diz a Bíblia que ele fugiu, ele se escondeu, e diz a palavra de Deus que ele, no seu ânimo, pediu a morte. Ele estava desistindo, abrindo mão de tudo. Aleluia, glórias ao Senhor. Davi também, irmãos. No Salmo 55, Davi, ele vai dizer assim, no meio de tanta luta, no meio de tanta guerra, no meio de tanta tribulação, no versículo 5, no verso 5 do Salmo 55, ele vai dizer: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aleluia, glória ao Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você está sofrendo com esse sentimento, com essa intenção de desistência, eu quero te dizer, aleluia, o Senhor está aqui nesta noite para renovar a tua alegria, renovar as tuas forças, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Há um observatório, pastor, eu gostei dessa sua fala naquele dia, em que a observação da vida do cristão, ela é marcada por 4 fases. 4 fases. A primeira fase da vida de um cristão é do encantamento. Aquela fase do primeiro amor que a gente conhece bem. O encantamento, a gente se encanta, nós estamos encantados com tudo. A igreja é linda, os irmãos são cheirosos, que irmãos amáveis. Com o pastor é o verdadeiro homem de Deus. Aquela irmã, ela dá umas encorregadas, mas ela é muito abençoada, ela canta com unção e é tudo lindo e maravilhoso. Sabe, irmão, eu estou disposto a tudo, pastor, eu vou pegar tudo, eu vou fazer tudo, se precisa lavar o banheiro eu vou lavar. É a fase do encantamento. Você percebe isso? Mas aí também tem a fase do desencantamento. A fase do desencantamento, pastor, é aqui nessa fase que muitos desistem. E muitos voltam, aleluia, glórias ao Senhor. E muito embora que muitos ficam, permanecem. E aí chega a terceira fase, a fase da maturidade. A fase da maturidade é quando a gente percebe, irmãos, que o homem é homem. Que o pastor também é um homem. Que a dirigente do círculo de oração também passa por luta e por prova. Aleluia, glórias ao Senhor. Que as pessoas, aleluia, também passa pela mesma luta e pelas mesmas provas que nós passamos. Aleluia, glórias ao Senhor. E a gente começa a perceber isso, aleluia. Mas também essa fase é muito importante, essa fase é muito positiva na vida do cristão, mas também, pastor, é uma fase muito perigosa. Mas por que, pastor Marcos, é uma fase perigosa? É uma fase perigosa porque muitos crentes, muitos irmãos que já estão maduros na fé, não querem se envolver mais com nada. Já questionam algumas coisas, não querem mais compromisso, não entende até o propósito, pastor, mas não se compromete mais com nada. Corre o risco de, irmãos, de virarem crentes religiosos, crentes nominais. Nessa fase, irmãos, quantos chamados parados,
Quantos ministérios estagnados, tem aparência que tudo está bem, mas só Deus sabe. Ele cantar na igreja, firme, com cara de crente, verdadeiramente é crente, mas já não canta mais como cantava, já não congrega mais como congregava. Hoje, não, eu vou amanhã, eu já fui domingo, para que eu vou na terça? Não, eu vou nascer esse mês, o mês que vem eu já fui no mês passado, para que eu vou ver? Esse mês eu posso faltar. É a terceira fase, a fase da maturidade. E aí parece que está tudo bem, mas só Deus sabe como está. Aí tem a quarta fase, e a fase mais importante, mais proveitosa, aleluia, é a fase da volta para o primeiro amor, aleluia, da volta de Emaús para Jerusalém, da volta à oração, da volta à adoração, da retomada de ministérios, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Os discípulos, meus irmãos, do caminho de Emaús estavam justamente passando pela fase do desencantamento. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. Com a humilhação de Jesus, nós também todos fomos humilhados. E agora, eles estão desistindo, estão voltando. Sabe por quê, irmão? Ainda que soubesse que Jesus já tinha ressuscitado, aquilo não foi suficiente para demovê-los daquela decisão. E você já percebeu isso? Veja o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de avivamento. Veja como Deus tem tratado com a sua igreja. Veja como Deus tem falado com o seu povo, aleluia, deste púlpito. Deus tem falado com a sua igreja. Mas quantos têm desistido? Quantos estão parados? Quantos não têm se envolvido, não têm se movimentado? Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. E aí no versículo 16, meus irmãos, diz a palavra de Deus, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, que eles estavam com os olhos fechados. Glórias ao Senhor. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Veja que situação difícil. Aquele homem com quem eles tinham caminhado, talvez por 3 anos, talvez por 2 anos, talvez por 1 ano, agora estava caminhando com eles, lado a lado, e eles não estavam o conhecendo. Tem crente, meus irmãos, que está caminhando do lado de Jesus, mas não está conhecendo Jesus. Tem crente, irmãos, que está passando por prova, passando por luta. Jesus está do lado dele, como diz a nossa irmã que cantou aqui agora: se passares pelo fogo, eu vou estar contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas o crente não está vendo Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. E sabe por quê, irmãos? Versículo 17, diz assim: e eles lhe disseram: que palavras são essas que vocês dizem caminhando? E por que estáis tristes? Eles estavam tristes, ainda que fosse legítimo aquela tristeza deles. E é bem verdade, irmãos, que na nossa caminhada nós nos deparamos com situações, nós nos deparamos com circunstâncias que nos entristecem, aleluia, que vem para minar as nossas forças, que vem justamente para se pôr como barreira para que a gente não possa avançar. E aí, pastor, eu quero fazer uma analogia àquela instrução de Paulo: irai-vos, mas não pequeis, aleluia, aleluia. Aí eu aplico: você pode até ficar triste, mas não para, continua, não para, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Porque, irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração: nós temos que ter muito cuidado com a tristeza. Cuidado com a tristeza.
Se alegre no Senhor, aleluia. Está triste, irmão, vai orar, diz a palavra de Deus, aleluia. Vai cantar um hino, vai cantar um louvor, aleluia. Mas não deixa o sol se pôr sobre a vossa tristeza, aleluia. Eu sei que eu estou fazendo uma analogia, mas não deixa, irmãos. Você, meu amado irmão, que talvez esteja na sua casa, não tenha mais desejo de vir à igreja, esteja parado por conta de alguma coisa que aconteceu, a tristeza tomou conta do teu coração, aleluia, essa tristeza vai te levar para o inferno, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai nos ensinar que e sobre todas estas coisas guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós temos que guardar o nosso coração, irmão. Nós somos humanos. É bem verdade que nós temos sentimentos. E verdadeiramente tem situações que nos entristecem, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, mas a nossa alegria é o Senhor, aleluia, a nossa alegria vem do céu, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. E no versículo 19 ao 21, irmão, vai nos relatar que eles estavam presos no passado, aleluia, aleluia. Aí Jesus pergunta para ele, então, que coisas que aconteceram, o que tem sucedido nesses dias? E ele lhes respondeu, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno. Agora observe aqui, pastor, no versículo 19, o que eles respondem, que foi um profeta, foi passado, para eles agora tinha tudo acabado. Aleluia, glórias ao Senhor. Eles estavam presos no passado. Eles estavam presos, irmãos, justamente naquela sexta-feira. Aleluia, a sexta-feira em que Jesus foi vituperado, a sexta-feira que Jesus foi humilhado, a sexta-feira em que Jesus foi crucificado, aleluia. Ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Mas eles não conseguiam enxergar. O coração deles estava seco, estava fechado, por conta daquela tristeza. Agora eles não conseguiam entender aquela verdade de que Jesus havia ressuscitado. Aleluia! Eles estavam presos na sexta-feira, mas aquele dia já era o domingo, mas eles ainda estavam vivendo a sexta-feira. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Quantos estão vivendo aquele dia em que sofreu a decepção? Quantos estão vivendo aquele dia que sofreu um ataque? Quantos estão vivendo aquele dia que sofreu uma derrota? Mas hoje já é o domingo, Jesus já ressuscitou. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. O apóstolo Paulo vai ensinar aos romanos, aleluia, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. É verdade, nós passamos por luta, irmão, e a luta só tem uma função, aleluia. O passado ao qual eles estavam presos só tem uma função nas nossas vidas, é basear a nossa fé, aleluia, é compor o nosso alicerce, o nosso fundamento, aleluia, em Cristo Jesus, aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Então aqueles homens não conseguiam enxergar Jesus, porque o seu coração estava ferido, o seu coração estava fechado, e Jesus caminhando com eles, então até eles chegaram em Emaús. Quando eles chegaram em Emaús, nós já lemos aqui a palavra, e aí eles chegaram em Emaús, Jesus então intentou ir adiante, e aí agora eles constrangem Jesus, não, fica conosco, já se faz tarde, fica aqui conosco. E aí diz, irmãos, que então Jesus ficou com eles, e entrando com eles, aí estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu, e aí abriram-se os olhos. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor.
O segredo é estar perto de Jesus, meu irmão. O segredo é estar perto de Jesus, meu irmão. O segredo é estar perto de Jesus. Ainda que o teu coração esteja tomado de tristeza, ainda que você já desistiu, ainda que você esteja já em Emaús, aleluia, se aproxime de Jesus, aleluia. Sente com Jesus, sei com Jesus, aleluia. E os seus olhos se abrirão, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. E aí ele se lhe abriu os olhos, e aí eles viram que verdadeiramente era Jesus ressuscitado, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos, que então ali eles se levantaram, aleluia, eles se levantaram, aleluia, e voltaram para Jerusalém. Glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. E diz, irmãos, a sequência desse capítulo, que então Jesus aparece no meio deles, aleluia. E lá no versículo 49, Jesus dá uma instrução: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, aleluia, revestido de poder, aleluia. Meus irmãos, o segredo é ficar em Jerusalém. Aleluia, aleluia, é ficar em Jerusalém. Não saia de Jerusalém, ainda que a luta se levante, ainda que a prova seja tão grande, mas você não saia de Jerusalém. Aleluia, aleluia. E aí depois você sabe que depois dali de poucos dias depois, aleluia, veio o advento do Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre eles que estavam reunidos no cenáculo, e eles foram revestidos de poder, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Meus irmãos, para concluir esta mensagem, Emaús hoje para nós é um lugar espiritual. Para aqueles discípulos, irmãos, Emaús distava de Jerusalém 60 estágios. Mas para nós hoje, irmãos, Emaús pode estar do lado. É um lugar espiritual. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração? Tem crente que está dentro da igreja, mas está em Emaús. Tem crente que está caminhando, mas só Deus sabe como está caminhando. Está em Emaús, já desistiu, já abriu mão. Mas eu vou ficar aqui, é confortável. Eu não tenho costume para ir para outro lugar. A igreja é o meu meio, onde estão os meus amigos, onde estão os meus irmãos. Mas está em Emaús. Tem crente, irmãos, que está pensando em pegar o caminho de Emaús, de desistir de tudo, de largar tudo. Mas pastor, a prova está muito grande, a prova está dura, eu não estou suportando, está muito pesado. Mas a palavra de Deus para o teu coração nesta noite, para o nosso coração é: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, aleluia, porque do alto vai descer poder, do alto vai descer vitória, do alto vai sair, aleluia, se escape para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, meu irmão. Eu não sei como está o teu coração por este dia, aleluia. Você, meu irmão, que está na sua casa, aleluia, está no seu trabalho, está no seu carro, ouvindo a transmissão deste culto, aleluia. Um dia, em 1995, um dia eu pensei em largar tudo, jogar tudo para trás e deixar tudo. Estava passando uma prova muito grande na empresa em que eu trabalhava.
A empresa estava à beira da falência. Quando cheguei de São Paulo em casa, recebi a notícia dos meus irmãos que o meu carro, que tinha um motor grande, um motor 6 cilindros, pastor, tinha travado o motor e aquilo me desesperou de uma forma, irmãos, que uma tristeza tão grande invadiu a minha alma, o meu coração, um desespero. E agora, o que eu vou fazer? A empresa não está indo bem, e agora este carro, agora com esse motor desse tamanho, não vou ter condição. E aquele carro era ferramenta de trabalho, e era uma quarta-feira, porque os cultos aqui eram na quarta, naquele tempo. E eu desci de São Paulo com o desejo ardente no meu coração de vir para o culto, porque eu precisava de algo de Deus naquele dia. Mas quando eu cheguei em casa, eu levei mais aquela bordoada, e aí a revolta tomou conta do meu coração, e eu disse neofitamente, eu disse sem maturidade nenhuma, eu falei: eu não vou mais na igreja, eu não vou na igreja, também eu não vou mais na igreja hoje, eu não quero mais saber de igreja. Mas o Espírito Santo de Deus ainda estava me compelindo: vai na igreja, vai na igreja. E aí, irmãos, eu comecei a chorar ali em casa, e tá bom, eu vou à igreja, mas é o último dia que eu vou na igreja. Se tu não falar comigo hoje, se eu não ver algo da tua parte, se eu não ver um sinal da tua parte hoje, irmãos, eu sei que eu agi errado, mas aquele dia eu estava tomado do desespero, da tristeza que estava cegando os meus olhos, e eu não conseguia ver que Jesus estava caminhando comigo. E aí, irmão, eu saí a pé, lá do Costa e Silva, o carro quebrado na garagem, e eu saí a pé pelo caminho sozinho, chorando e falando com Deus: Deus, se tu não tratar comigo hoje, é o último dia que eu vou na igreja. E aí eu cheguei, eu sentei mais ou menos ali onde está o irmão Severino, e aí eu sentei, e aquele culto foi só choro, foi só quebrantamento na presença de Deus. E aí a juventude se levantou para cantar. E aí o Senhor já começou a tratar comigo, falando o hino: soldado ferido, não deixe morrer, não pode deixar um soldado ferido morrer. Aquilo foi alimentando a minha alma. Quando chegou no momento da palavra, a palavra veio diretamente no meu coração, aleluia. O Senhor falando: eu não vou despedir você sem a tua bênção, aleluia. Naquele dia, meus irmãos, a minha vida, aleluia, mudou completamente, aleluia. A minha vida espiritual, a minha maturidade espiritual mudou completamente. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto eu estava pensando em voltar e ir para Emaús, na verdade eu vim para Jerusalém, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. O teu lugar é em Jerusalém, aleluia, 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 aleluia. Talvez, meu irmão, você que está aí na tua casa, esteja pensando em desistir, em largar tudo, em jogar tudo para o alto. Nesta noite eu quero te fazer um convite: volta para Jerusalém, aleluia, volta para Jerusalém. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma prova muito grande, mas nesta noite eu quero te convidar: volta para Jerusalém, aleluia, volta para Jerusalém em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor. Eu não posso deixar passar a oportunidade também de fazer um convite. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, buscando uma palavra de consolo, buscando uma palavra, aleluia, de salvação para a tua vida. Jesus está aqui nesta noite. Jesus ressuscitado está aqui nesta noite. Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê um sinal com a sua mão, aleluia, e nós vamos estar orando por você. Você que está na sua casa também, quiser sentir o desejo agora de entregar a sua vida a Jesus, aleluia, é só você escrever aí no chat aí: eu quero Jesus, eu quero Jesus, e nós vamos orar por você agora em nome do Senhor Jesus,
aleluia, aleluia, aleluia. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e nós temos ministrado a Tua palavra, e eu sei que Tu tens falado, Senhor, aos corações, meu Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, no nome de Jesus, toma agora pela Tua mão, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, Senhor, aleluia, que está tomado de tristeza, está tomado de decepção, está tomado de frustração, e agora, meu Senhor, em o nome de Jesus, renova as forças, renova a alegria, renova o ânimo, aleluia, em o nome do Senhor Jesus, e reveste com o Teu poder, reveste com a Tua glória, em o nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de desânimo, todo espírito de frustração, todo espírito, aleluia, de decepção, saia em nome do Senhor Jesus, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e desce, Senhor, o poder do alto, e reveste-nos, aleluia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém.